Olha, uma matéria ontem publicada no portal do Valor Econômico traz uma informação importante e fundamental para todos nós que convivemos nos últimos 2 anos com a pandemia. O título da matéria diz assim: Covid-19 veio para ficar e países terão que se adaptar, diz revista Nature. Mais variantes preocupantes do novo coronavírus continuarão a surgir e fica claro que a esperança de que vacinas e infecções gerem imunidade de rebanho praticamente desapareceu. É o que aponta a publicação científica. A Covid-19 veio para ficar e os países têm que decidir como vão se adaptar a essa realidade. Assim começa o editorial da edição do último domingo da revista científica Nature, sobre as consequências da mais nova onda de pandemia provocada pelo coronavírus. Para a publicação, a variante Ômicron revela a necessidade de o mundo conviver com uma doença com um conjunto de desafios em constante mudança. A boa notícia é que a nova variante parece causar doença menos grave em adultos que as anteriores, mas a velocidade da transmissão tem provocado problemas, como o afastamento de muitos profissionais de saúde e de serviços, por exemplo, e das companhias aéreas, e pressão sobre os sistemas de saúde de todo o mundo. Em alguns países, crianças voltaram ao aprendizado remoto. E mesmo que uma porcentagem relativamente pequena de infectados precise de hospitalização, as altas taxas de infecção em grandes populações significam que muitas pessoas ainda enfrentarão doenças com risco de vida e incapacidade de longo prazo. Isso é particularmente verdadeiro para os não vacinados, um grupo que inclui uma grande proporção da população mundial, especialmente crianças. Os países devem decidir como viverão com a Covid-19, e isso não significa ignorá-la. Cada região, aponta a revista, deve descobrir como equilibrar as mortes e incapacidades causadas pelo vírus com os custos financeiros e sociais das medidas usadas para tentar controlá-lo, como a obrigatoriedade de máscaras e medidas de distanciamento social. Esse equilíbrio varia de um lugar para o outro e, com o tempo, à medida que mais terapias e vacinas se tornem disponíveis e que surjam novas variantes. O aparecimento da variante Ômicron em novembro passado salientou os desafios contínuos da vida com o SARS-CoV-2. Alguns países já estavam enfrentando surtos da variante Delta, altamente transmissível, mas vacinas e infecções anteriores conferiram níveis relativamente altos de proteção. Muitos pesquisadores e alguns poucos políticos esperavam que as ondas futuras fossem menos perturbadoras, graças à imunização das populações por vacina ou infecção, que manteria a circulação viral sob controle e protegeria a maioria das pessoas das manifestações graves da doença. Mas a nova variante deu um golpe mais rápido e mais sério na imunidade do que o previsto. Agora, está claro que as reinfecções com a Covid-19 são mais comuns e que cepa tem algum escape e que alguma cepa vai ter algum escape da imunidade conferida pelas vacinas mais usadas. As doses de reforço aumentam a proteção, mas apenas uma pequena parcela da população mundial recebeu essas doses. Estudos iniciais sugerem que a Ômicron atinge mais o trato respiratório superior e menos os pulmões, e que está associada a doenças menos graves. Mas são necessários mais estudos para saber se isto ocorre devido à própria variante ou à imunidade pré-existente na população. Com taxas de infecção aumentando em todo o mundo e muitos países com a taxa de vacinação muito baixa,
mais variantes preocupantes continuarão a surgir. Para a população, para a publicação da revista, prever o curso das variantes que surgem tem se tornado mais difícil, porque as complexidades da evolução do vírus e a imunidade pré-existente entre a população complicam os modelos que foram usados anteriormente para antecipar o curso da pandemia. Agora, esses modelos precisam levar em consideração os efeitos das vacinas, infecções anteriores, diminuição da imunidade ao longo do tempo, doses de reforço e mais variantes que irão surgir. Ou seja, para a publicação científica, o mundo terá que aprender a conviver com a Covid-19. E aí vem o alerta. Qual é esse alerta? E o principal deles, equilíbrio nas medidas que serão tomadas. Volto a lembrar aqui no Jornal da Fã de algo que sempre disse desde o início da pandemia. É preciso equilibrar a justa medida entre a defesa da vida, mas também a proteção dos efeitos econômicos que as medidas restritivas trouxeram para o mundo. Quer queira, quer não, nós tivemos consequências na economia. E essas consequências, elas infelizmente foram surgidas, foram, vamos dizer assim, consequência mesmo, desculpem a redundância, mas das medidas econômicas que foram adotadas. Foram fruto, para ficar melhor explicado. Estas consequências são fruto das medidas restritivas tomadas no mundo inteiro. Medidas que precisavam ser tomadas. Que não vai uma crítica ao fato de termos necessitado tomar estas medidas ao longo do combate a esta pandemia. Foram medidas necessárias e medidas que provavelmente serão necessárias caso surja aí alguma cepa que saia do controle da proteção vacinal que nós temos. Talvez essas medidas elas voltem a necessitar ser adotadas e uma outra constatação que é mais grave ainda. Alguns setores econômicos nunca mais, talvez, daqui para frente, tenham seu funcionamento como antes da pandemia. E isso traz um alerta urgente para os gestores públicos. Como diversificar a nossa economia para perdermos a dependência de alguns setores, por exemplo, aqui no Nordeste, onde muitas vezes nós temos uma mão de obra não qualificada e que depende do setor de serviços. Como fazer com que a nossa população tenha outras alternativas de sustentação diante desta pandemia? A discussão daqui para frente não pode mais ser se Bolsonaro está certo ou errado, se os governadores estão certos ou errados, se os prefeitos estão certos ou errados. A discussão daqui para frente precisa ser: quais as alternativas nós temos para continuar convivendo com este vírus? Ponto final. É uma constatação, porque vejam, quando surgiu lá em 2020, a gente dizia, não, vai ser algo de 3 meses. Daqui a 6 meses a gente supera. Daqui a mais 2 meses. Chegou o final do ano, não superamos. Veio o ano de 2021 e a gente nessa mesma esperança. Diminuíram os casos. Um controle veio ao mundo. Surge uma nova cepa, novas ondas de reinfecção. Por quê? Porque o cotidiano precisa retomar. E na retomada do cotidiano, quem está infectado tem a possibilidade de infectar a outra pessoa. E pela velocidade que essas cepas têm de transmissão, é impossível não termos, até que a ciência nos ajude a encontrar todas as formas de proteção, é impossível não termos novas ondas surgindo. É preciso lembrar que o SARS-CoV, como um vírus gripal, ele tem o mesmo efeito de surgimento de novas cepas como o H1N1, que hoje nós já estamos no H2N3. Vejam, é uma nova cepa. E assim vai ser com a Covid-19. Daqui para frente, a humanidade precisará encontrar alternativas. Os países desenvolvidos têm facilidades. Os mais ricos possuem
facilidades para sair desta crise. Nós, mais pobres, país subdesenvolvido, sob o jugo de uma desigualdade histórica, precisamos ter gestores que pensem menos nas suas brigas políticas pelo poder e pensem mais em que alternativas nós teremos para superarmos esta pandemia, com a abertura de novos setores econômicos, com um incentivo a novos setores econômicos para que nós possamos gerar emprego e encontrarmos uma forma de conviver com este vírus que, vou repetir, segundo estudos científicos, permanecerá entre nós. Este é um alerta que precisa ser feito à sociedade e à comunidade política. Vamos, neste momento, discutir menos nomes. Vamos discutir mais saídas, ações, projetos que possam nos levar a termos uma convivência, infelizmente, com este vírus, que já foi, em algumas cepas, altamente letal, e rezemos a Deus que não surja uma outra que tenha uma letalidade maior do que as últimas que surgiram, para que mais vidas possam ser poupadas. E rezemos a Deus também que as pessoas recuperem a consciência de que a vacinação, ela é o caminho do equilíbrio, de proteção à vida e de proteção à economia. Todos os dados mostram que os não vacinados estão tendo efeitos colaterais mais severos do que aqueles que estão vacinados. Todos os índices mostram isso. Então é preciso que a gente, enquanto sociedade, pense mais em discutir as soluções do que cada um ficar pensando no seu umbigo ou ficar como refém de um jogo político que está preocupado apenas em o poder pelo poder e não em encontrar saídas efetivas para a salvação da nossa sociedade diante da crise de saúde e da crise econômica que nós nos encontramos. Você está ouvindo Jornal da Fama.